Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, pede que tribunais de justiça tracem plano de expansão para o programa do Banco Nacional de Monitoramento de Presos. E você vai ver também. Convertida em preventiva, a prisão do bombeiro que furtou um caminhão do quartel e se dirigiu à esplanada dos ministérios em alta velocidade no fim de semana. Justiça suspende liminar que retirou do ar a propaganda do governo federal em defesa da reforma da Previdência. IBGE contabiliza mais de 1.800.000 brasileiros entre 5 e 17 anos submetidos ao trabalho infantil. E presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e do STJ, Laurita Vaz, abrem seminário sobre ativismo judicial em Brasília. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje presidentes dos tribunais de justiça. A reunião foi para pedir informações e traçar metas para 2018. O Banco Nacional de Monitoramento de Presos, Provisórios e Condenados, que foi homologado e está funcionando como piloto no estado de Roraima, foi um dos assuntos do encontro no Supremo. Os próximos estados a implantar o banco serão São Paulo e Santa Catarina. A ministra Carmen Lúcia pediu para que os outros tribunais de justiça tracem um plano de expansão para o programa, com alimentação e gestão dos dados de presos em cada estado. A previsão da ministra é que até maio de 2018 o banco esteja em pleno funcionamento. A presidente Carmen Lúcia também pediu aos representantes dos tribunais de justiça informações sobre as armas apreendidas. A intenção é que a destruição seja feita pelo Exército e não pelas secretarias de segurança pública. Há pelo menos 110.000 armas apreendidas a serem disponibilizadas para o Exército brasileiro. Em caráter de urgência, a presidente pediu um balanço das metas alcançadas neste ano pelos TJs em um plano de objetivos para 2018. Ela espera também um levantamento sobre as vagas de juízes. Segundo a ministra, a falta de orçamento é o principal impedimento para a nomeação de novos magistrados, mas ela defende que isso não pode prejudicar o acesso do cidadão ao judiciário. Os judiciários estaduais representam 80% da quantidade de processos judiciais existentes no Brasil. De maneira que nessas reuniões que a ministra Carmen Lúcia nos convoca, nós trocamos opiniões, trocamos ideias, definimos ações, coordenamos providências para melhorar a gestão do Poder Judiciário em nível nacional. O juiz plantonista Alessandro Marchiò Bezerra converteu em prisão preventiva o flagrante do segundo sargento do Corpo de Bombeiros, Fabrício Marcos de Araújo, de 44 anos, que furtou um caminhão de um quartel e dirigiu em alta velocidade rumo ao Congresso Nacional. Carolina Chaves tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o juiz decretou a prisão durante a audiência de custódia para garantir a ordem pública e evitar outro episódio como este. Além disso, o magistrado afirmou que o bombeiro estava obstinado a cumprir o seu objetivo e, por isso, não teria como estimar quantas vítimas ele poderia fazer. Após o delito, Fabrício Marcos de Araújo, de 44 anos, foi levado ao quartel, onde recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de furto qualificado, desobediência, dano ao material da administração militar e tentativa de dano. Ele pode pegar até 20 anos de prisão. O sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal roubou uma viatura em Ceilândia e foi interceptado a menos de 2 quilômetros de distância do Congresso Nacional. As causas, as circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas. Érica. Obrigada, Carolina. A pedido do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul, a Justiça Federal condenou a operadora Oi a pagar R$ 1,5 milhão por danos morais coletivos por ter compartilhado dados cadastrais de clientes. Uma investigação do Ministério Público Federal constatou que clientes da Oi tinham que dar o nome, CPF e telefone para adquirir os serviços da operadora. Com o contrato firmado, as empresas de internet ligavam insistentemente para os consumidores, afirmando que para ter acesso à internet precisariam contratar um provedor. Os consumidores só percebiam ter contratado os serviços de outra empresa quando chegavam as cobranças. Para o MPF, o pagamento era indevido, já que havia uma versão gratuita do serviço.
A Agência Nacional de Telecomunicações fiscalizou a empresa e verificou que a operadora mantém vínculos comerciais com empresas provedoras de acesso à internet. Agora, a Justiça Federal condenou a Oi, em todo o Brasil, a pagar R$ 1,5 milhão por danos morais coletivos. A empresa também foi obrigada a parar de compartilhar informações pessoais dos clientes para provedores de internet e de conteúdo. Neste caso, se não respeitar a decisão da Justiça, a Oi deverá pagar multa diária de R$ 50 mil. O valor da condenação será revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A Oi recorreu da sentença. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, suspendeu a liminar que retirou do ar a propaganda oficial do governo federal em defesa da reforma da Previdência. Assim, a campanha pode voltar a ser veiculada. O desembargador federal Wilton Queiroz aceitou os argumentos da Advocacia Geral da União de que a liminar violou o princípio constitucional da separação dos poderes. Nos últimos 40 anos, diminuiu a mortalidade infantil no Brasil e aumentou o número de mortes em outras faixas etárias. É o que mostra uma pesquisa sobre o registro civil feita pelo IBGE nas 5 regiões do país no período de 1976 a 2016. A pesquisa do IBGE identifica como está a evolução da sociedade brasileira. Foram analisados os registros de nascimento, casamento, divórcio, além do número de mortes, que apresentou uma redução importante. Entre as crianças de até 1 ano, os óbitos caíram de 27,8% em 1976 para 2,4% em 2016. De 1 a 5 anos de idade, a estatística também apresenta queda significativa. Há 40 anos, o número de mortes nesta faixa etária era de 34,7%. Hoje é de apenas 2,9%. Por telefone, nós conversamos com a coordenadora da pesquisa Estatística de Registro Civil. Nessa parte de assistência à criança, à mulher grávida, a gente avançou bastante. Então, hoje em dia você tem mais assistência, tem mais acesso à saúde, entendeu? As crianças têm os postos de saúde que cuidam bastante da parte da vacinação, né? Então, as crianças morriam muito de diarreia, uma série de coisas relativas ao baixo saneamento, né, básico, e a gente avançou nessa parte. Levando em consideração todas as faixas etárias, o número de mortes entre 2006 e 2016 aumentou quase 25%. Saltou de pouco mais de 1 milhão há 10 anos para 1.270.000 no ano passado. A violência nas grandes cidades ainda faz vítimas. Homens representam a maior parte das mortes em relação às mulheres, por uma série de causas, como acidentes de trânsito, homicídios e suicídios. A questão da segurança é uma questão séria que precisa ser enfrentada, mas não necessariamente enfrentada com repressão, enfrentada com educação, com investimento na família, na formação desses jovens, na escola, ou seja, tem que haver um investimento para colocar esses jovens num outro rumo. 4 executivos e ex-executivos de grandes construtoras peruanas que foram sócias da brasileira Odebrecht ficarão sob prisão preventiva acusados de subornar o ex-presidente Alejandro Toledo em troca do contrato de uma obra pública. A determinação é da Justiça. Na investigação estão ligadas 3 das maiores construtoras do país, do Peru, que trabalhavam em consórcio com a Odebrecht. De acordo com a acusação, as empresas peruanas, ao lado da Odebrecht, dividiram o pagamento de um suborno de $20 milhões ao ex-presidente em troca da vitória em uma licitação para a construção dos trechos 2 e 3 da estrada interoceânica que une o Peru ao Brasil. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. IBGE contabiliza mais de 1.800.000 brasileiros entre 5 e 17 anos submetidos ao trabalho infantil. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o aumento da pena para os crimes de descaminho e contrabando não depende se o voo onde os produtos foram transportados era regular ou clandestino. O Código Penal prevê pena dobrada para os crimes de descaminho e contrabando cometidos em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
A regra foi discutida pelos ministros da 5ª turma durante o julgamento de um habeas corpus que pretendia excluir aumento de pena. O processo envolve uma mulher presa no aeroporto de Guarulhos quando voltava de Nova York com joias não declaradas em sua bagagem sem pagar imposto. As peças foram avaliadas pela Receita Federal em $53 mil. No habeas corpus, a defesa sustentou que a causa de aumento de pena só se aplicaria quando o crime for cometido em voos clandestinos e por isso deveria ser afastada. Mas o relator da ação no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou que a legislação vigente não estabelece diferença entre transporte clandestino ou regular para fins de aplicação da norma de pena dobrada. Além disso, o ministro citou precedentes de turmas do tribunal em que a causa de aumento de pena foi aplicada tanto a casos de voos clandestinos quanto de transporte irregular e, por esse motivo, afirmou ser impossível acatar os argumentos da defesa. Encarar serviços típicos de adultos é uma dura realidade para boa parte das crianças e adolescentes. De acordo com o IBGE, são mais de 1.800.000 brasileiros entre 5 e 17 anos submetidos ao trabalho infantil. Lugar de criança é em todo lugar. Na sala de aula, no parque com os coleguinhas, em momentos de lazer e diversão. Lugar de criança é em casa, junto à família. Nunca na rua, no trabalho. Mas isso muitas vezes não é o que acontece. Em 2016, nós já deveríamos ter erradicado as piores formas de trabalho infantil. Quando falo em piores formas, estou falando, por exemplo, na agricultura. Quase todas as atividades na área rural são atividades proibidas para menores de 18 anos. Ou exploração sexual, que também compreende as piores formas de trabalho infantil, o aliciamento de adolescentes para o tráfico de drogas, que é uma situação que vem crescendo de forma alarmante no país, e também no trabalho infantil doméstico, que também é uma atividade que ocupa índices alarmantes no país. No Brasil, a Constituição permite o trabalho para menores de idade a partir dos 16 anos, exceto atividades noturnas, perigosas ou insalubres, quando a idade mínima é de 18 anos. Trabalho a partir dos 14 anos apenas sob uma condição, a de menor aprendiz. Em 2016, 47% das crianças entre 5 e 13 anos estavam ocupadas na agricultura. Já as maiores, entre 14 e 17 anos, trabalhavam principalmente em atividades comerciais. Em média, 81,4% delas frequentavam a escola, mas, segundo a pesquisa, elas representam a parcela com a menor remuneração. Para esta especialista em educação, hoje, infelizmente, a escola não consegue fazer sozinha o papel de combater o trabalho infantil. Nós sabemos que a escola é o epicentro, né? É o equipamento público, a instituição pública mais próxima dessas famílias e dessas crianças. Portanto, é uma instituição que tem uma função social muito importante, claro, mas ela sozinha também não vai dar conta. Então, aí entra a saúde, entra a segurança, entra a assistência social e outras redes, outras instituições que vão dar suporte a esse trabalho. Os pais ou tutores que exploram o trabalho de menores de idade podem ser punidos, não apenas pela atividade laborativa a que são submetidas, mas também pelas consequências que essa situação pode causar à criança ou adolescente. Uma criança que está exposta na rua, entregando um folheto, vendendo balas, e ali ela está completamente exposta a outros crimes, como inclusive o abuso sexual. Então, caso ocorra isso, a pessoa que colocou essa criança à exposição, ela também pode incorrer neste crime, como partícipe. E para falar sobre esse assunto está aqui a subprocuradora do Ministério Público do Trabalho, Eliane Araque dos Santos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente viu aí esses números aí recentemente divulgados pelo IBGE, mais de 1 milhão de pequenos brasileiros aí trabalho infantil. Esses números preocupam? Olha, sem dúvida, porque que seja uma criança envolvida no trabalho precoce já é uma preocupação, porque eles retiram, toda uma oportunidade de crescimento normal, sadio, de escola, de acesso à escola, ao lazer, à convivência familiar, etc. Mas esses números, além de eles serem exorbitante, porque 1.800.000 crianças e adolescentes no trabalho precoce, já é uma preocupação. Eles, na verdade, não são reais,
porque foram coletados 716 mil crianças e adolescentes envolvidos em atividades para o próprio sustento, atividades domésticas, atividades para a construção própria e que, na verdade, tradicionalmente isso é considerado trabalho, né? Qualquer atividade que envolva criança e adolescente abaixo da idade legal é trabalho infantil e é proibido. Portanto, esses dados eles não estão computados nesse 1.800.000 crianças e adolescentes. Quer dizer, o número pode ser muito maior. Na verdade, nós teríamos, se para sermos exatos, computados esse percentual, esse número, né, de crianças e adolescentes que estão fora desse número total, nós teríamos, na verdade, 2.300.000 crianças e adolescentes no trabalho precoce, o que representa uma redução muito pequena, né? E essa redução ela vem se mantendo, infelizmente, ao longo dos anos, 2013, 14, 15, 16, o que é muito pouco para ser significativo no sentido da nossa eficácia no combate ao trabalho infantil, né? E o Brasil é referência mundial porque ele conseguiu, dos anos 90 até agora, fazer uma grande redução. Mas, na verdade, nós, nos últimos anos, temos tido um percentual muito pequeno, né? Qual que é a ferramenta, doutora, para se reduzir esses números aí? A sua fiscalização? O que tem que ser feito? Que política pública tem que ser adotada? É todo um trabalho em rede. Né? Na entrevista anterior foi dito que a escola não consegue sozinha dar o suporte para essas crianças e adolescentes, e é uma verdade. Nós sempre trabalhamos com escola de qualidade, escola em tempo integral, mas também com a demanda da saúde, né? Da segurança pública, porque nesse número de crianças e adolescentes envolvidos prematuramente no trabalho precoce, nós temos uma grande maioria de negros, né? Com famílias fragilizadas, e que, se não tiverem o suporte de políticas públicas, de uma rede de atendimento realmente construída e embasada e forte, de resposta eficaz à demanda, a gente não vai conseguir. Nós vamos continuar nesse decréscimo pequeno, o que faz com que o Brasil, que já não cumpriu a meta de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016, não cumpra, né, uma das metas sinalizadas pela ONU para o desenvolvimento sustentável, que a ONU tem 17 metas para serem cumpridas pelas nações até 2030. E dentre essas 17 metas, tem uma, que é a erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo até 2025. Então, nesse ritmo, nós não vamos cumprir essa meta. Doutora, o que a pessoa faz se vê uma criança trabalhando na rua? Porque muitas vezes as pessoas fecham os olhos, por exemplo, para um menor que está vendendo bala num semáforo ou que está engraxando um sapato na rodoviária. O que a pessoa faz? Para onde ela liga? Porque muitas vezes a pessoa se indigna, né, com aquela situação, mas acaba não sabendo para onde e o que fazer. Pois é, eu acho que é uma realidade que tem que ser levada ao Ministério do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e Emprego, né, para que a gente possa enfrentar a situação e mobilizar toda a rede de atendimento a essas crianças e adolescentes. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com Eliane Araque dos Santos, que é subprocuradora do Ministério Público do Trabalho, conversou com a gente a respeito do trabalho infantil, que ainda é muito grande no Brasil. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e do STJ, Laurita Vaz, abrem seminário sobre ativismo judicial em Brasília. A gente volta já já. A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral vai realizar amanhã, dia 5, o seminário Poder Judiciário e Eleições, Desafios para o Fortalecimento da Democracia. Vamos voltar a falar com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Ainda dá tempo de se inscrever?
Isso mesmo, Érica. Ainda dá tempo, sim, para fazer a inscrição até às 5 horas da tarde de hoje. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o assessor-chefe da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, Adson Leal. O que vai ser discutido nesse seminário? Boa tarde. Boa tarde. Nós dividimos esse seminário em 3 grandes painéis. Um primeiro sobre direito e política, para discutir temas relevantes e palpitantes como a judicialização da política. Um segundo painel sobre mídia e democracia, para discutir o papel da mídia e como o Poder Judiciário deve enxergar essa relação da mídia e essa inserção da mídia no contexto da democracia. E terceiro, a gente vai discutir, num terceiro painel, a posição educacional do Poder Judiciário e como o Poder Judiciário deve assumir as rédeas do processo político eleitoral e conscientizar o eleitor no sentido de participar e participar ativamente e conscientemente desse processo. O Poder Judiciário exerce um papel muito importante nas eleições, não é isso? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu destacaria algumas funções básicas do judiciário nesse contexto todo. A primeira função é uma função administrativa de realização mesmo das eleições. A segunda função é uma função de controle, né, dos participantes, né, e manutenção da ordem e da transparência nesse processo político. E terceiro, como eu já destaquei, uma função educacional mesmo, de conscientizar o eleitor no sentido da participação e de uma participação consciente nesse processo político eleitoral. Quais são os desafios para o fortalecimento da democracia? São inúmeros. Eu acho que do ponto de vista do Poder Judiciário, o grande desafio é atingir um ponto de equilíbrio entre participar ativamente do processo político democrático e, ao mesmo tempo, assegurar que o protagonismo do processo político democrático seja entregue, seja garantido aos reais protagonistas, que são os eleitores e os candidatos. Como fazer as inscrições, a inscrição? A inscrição é feita pelo site do TSE, em www.tse.jus.br, ou, vocês, em caso de dúvida, podem contactar a Escola Judiciária Eleitoral, que é realizadora, junto com a Infam, desse seminário, pelo 3030-7474, ou por e-mail eg.eje.tse@tse.jus.br. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. Os desafios atuais do ativismo e a independência judicial estão sendo discutidos num seminário promovido pelo Superior Tribunal de Justiça e a Fundação Getúlio Vargas. Quais os limites do Poder Judiciário ao tratar de temas controversos em que o Legislativo não tem atuação definida? O Judiciário deve decidir questões polêmicas como o uso de drogas, aborto ou mudança de sexo? Essas e outras reflexões estão sendo discutidas no seminário Independência e Ativismo Judicial, Desafios Atuais. Na abertura do evento, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, falou sobre a importância do ativismo judicial no cenário no qual o Brasil se encontra. A preocupação que deve existir, no entanto, penso eu, é de não transpassar as fronteiras que delimitam o espaço de cada poder, que deve ter assegurado sua independência, para não abalar a harmonia entre eles e, por conseguinte, a estabilidade político-social. Para o coordenador científico do evento, ministro Luiz Felipe Salomão, o momento é oportuno para que a sociedade discuta os caminhos do judiciário brasileiro. Temos que avaliar o impacto disso na sociedade brasileira, impacto econômico, impacto social, qual é o rumo que nós temos que tomar, isso é importante para nós. O evento também contou com a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O que se discute num seminário como esse é exatamente quais os limites de atuação e em que a atividade judicial tem mesmo o papel de tornar viva cada vez mais a Constituição, as leis, e com isso dá-se isso que se chama de um ativismo judicial e não a passividade judicial. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, juntamente com o jornalista Heraldo Pereira, conduziram o primeiro painel sobre os desafios atuais do ativismo judicial.
O medo hoje do próprio Congresso em decidir, ou a certa timidez do Congresso Nacional, às vezes, em decidir determinados temas, acaba nos estimulando. Também a debilidade causada pelas acusações gerais, a preocupação que hoje, mesmo lideranças políticas importantes têm, acaba nos estimulando a tomar decisões. E, às vezes, tomando decisões erradas. O segundo painel da manhã, Ativismo Judicial e suas consequências, contou com a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro. De acordo com ele, um dos principais pontos a ser discutido no seminário é o limite de atuação dos magistrados. Nós vamos ter que debater isso muito. Hoje está aberto, está solto. Então temos 17 mil juízes atuando com uma independência quase que absoluta. A parte da manhã encerrou com a discussão sobre o conceito de independência do juiz. O seminário vai retomar às 14 horas com o debate dos impactos econômicos do ativismo judicial e está sendo transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Os Estados Unidos deixaram alguns acordos internacionais. E o que isso significa na prática? O Direito Sem Fronteiras desta semana fala das medidas tomadas pelo presidente Donald Trump, que anunciou a saída dos americanos do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica. Depois saiu do Acordo de Paris, pretende deixar o NAFTA a partir de janeiro e também deixar de fazer parte da Unesco. O que essas mudanças podem provocar? Saiba no Direito Sem Fronteiras, hoje às 8 horas da noite. E hoje essa edição do Jornal da Justiça vai ficando por aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Thank you.